Como que eu consigo ajudar essa paciente aqui dentro dessa urgência em até 20 minutos? Que 20 minutos é o tempo que eu tenho aqui disponível. Essa paciente me chega com dente 23, que já tem o núcleo metálico fundido, já tem uma coroa total e relatando que ela acha que ela quebrou a raiz do dente. Ela acha que ela quebrou a raiz do dente porque ela já é uma paciente que ela passou por situações anteriores, onde houve fratura de raiz, ela faz um apertamento, um bruxismo bastante intenso e ela falou que ela até acordou no momento em que ela sentiu que ela pressionou demais e esse dente ficou mole e começou a doer. Muito bem, vamos falar aqui o passo a passo de como que a gente consegue então nesse dia, né, de um cronograma, de uma agenda bastante cheia, você ainda conseguir dar assistência para essa paciente, porque é extremamente importante. É uma paciente que já é seu paciente, já confia em você, paciente que morria de medo de dentista, especialmente de fazer canal, e aí se nesse momento que ela mais precisa, você não dá um jeito de atendê-la, ela é obrigada a buscar outro profissional. Às vezes a pessoa, ela vai passar, primeiro, ela vai passar por uma situação aí extremamente traumática, né, de ter que, no sufoco, contar com outro profissional e às vezes ela vai ficar ali ressentida de alguma forma e tem ali, né, lógico, a gente tem um limite também humano do nosso lado, mas às vezes num atendimento extremamente curto, 15, 20 minutos, você consegue tirar a paciente do quadro agudo e aí sim conseguir esse diagnóstico mais assertivo para depois sim fazer um atendimento eletivo, agendado, com mais calma. E eu vou falar o seguinte, então essa paciente, para ajudar ainda, ela estava no meio de uma crise de labirintite, assim, bastante intensa, então a gente já tinha uma limitação, né, com posicionar, fazer algum procedimento. Qual que foi a ideia? Então vamos ter uma ideia aqui do que está acontecendo. Primeira coisa, né, o exame clínico, esse dente apresentava extremamente sensibilidade, extrema sensibilidade à percussão, nem percussão, né, mas simplesmente uma discreta pressão digital, fosse vertical, fosse horizontal. Palpação em fundo de sulco não, no entanto, palpação ali mais ou menos em região de terço médio, quase gengiva inserida, a paciente tinha alguma sensibilidade. No fazer a mobilidade num dente como esse e, né, diante desse história que a paciente trouxe, a gente faz uma mobilidade, não só simplesmente mexendo o dente, mas também apoiando, né, fazendo uma discreta pressão digital ali na região de gengiva inserida para, ao movimentar aquela coroa que está com mobilidade, você ter uma ideia se tem alguma movimentação ali, às vezes óssea, alguma fratura subgengival que seja que você sinta. E tinha uma discreta sensação, sim, de que havia alguma movimentação bem subgengival. Ok, feito isso, exame radiográfico aqui, 3 tomadas, né, orto, meso e disto, não dá para ser conclusivo a respeito de uma fratura ou de uma trinca aqui, ou extensão de fratura e de trinca, ou direção e tudo mais. E aí, olha só, e a paciente com esse desafio da gente nem conseguir fazer esse atendimento, né, por causa da labirintite, isso é um extra, o que foi proposto? Vamos pensar aqui qual que é o mínimo necessário de procedimento para eu tirar essa paciente do quadro agudo, pedir uma tomografia em mãos, aí sim eu sei se essa fratura que aconteceu, ela é viável de ser mantida, ser feito algum procedimento ainda para manutenção daquele dente, ou se já é o caso até para encaminhar para um procedimento definitivo, né, uma reabilitação ali com implante, não simplesmente fazer 2 atendimentos nessa paciente. E o procedimento mínimo possível foi o quê? Primeira coisa, fazer um alívio oclusal assim total, deixar esse dente realmente sem nenhum contato, fazer isso de maneira bastante delicada, independente de anestesiar ou não a paciente para isso, no caso não foi anestesiada, ela, em função da labirintite, preferiu suportar um pouco o desconforto e não ser anestesiada, mas, né, mesmo anestesiando, fazer isso com bastante cuidado, não colocando pressão ali na sua broca, fazer na alta rotação, para exercer a menor pressão apical possível. Senão, a hora que passa essa anestesia, essa dor aí do ligamento, ela tá exacerbada ainda mais. Feito isso, ou seja, tirado aquele contato, né, porque é um dente que ele estava com contato já prematuro, né, lógico, qualquer situação que você tem essa inflamação do ligamento periodontal, ele tende a deixar esse dente crescido realmente na boca, né, com contato prematuro. Então a gente removendo esse dente de contato e fazendo uma prescrição aí de dexametasona por 2 ou 3 dias para tirar, então enxugar um pouco esse edema de ligamento, dessa forma tirar, né, ainda mais a sensibilidade a essa pressão
desse dente e, ao mesmo tempo, a paciente pode fazer também o uso de analgésico, uma dipirona, se for o caso, ou Tilenol, dependendo da preferência, dependendo da saúde de cada um. E aí sim, ela fora desse quadro agudo, já saiu daqui, passou para fazer o exame tomográfico, 2 dias a tomografia está pronta e a paciente daí vai estar fora do quadro agudo, ela já saiu num outro estado, num outro humor, né? Já saiu assim feliz da vida, falou assim, nossa, agora eu já estou aqui muito mais aliviada, né? Só na hora de fazer o alívio cruzado ela está totalmente já mais tranquila, porque ela conseguia falar ali, né? E no momento que ela só fechava a boca, ela já não tocava aquele dente ali de maneira bastante agressiva. Além disso, né, eu optei por fazer ali um pequeno ponto de esplintagem, né, desse dente 23, tanto no dente 24 quanto no dente 22, para dar um pouco mais de estabilidade, menos movimentação, uma esplintagem ali com resina mesmo, tá? Uma resina flow, para dessa forma, nessa menor movimentação, essa paciente ter uma recuperação então ainda mais rápida ali, questão de hoje para amanhã, né? A expectativa é que haja já uma boa melhora do quadro e aí sim, tomografia em mãos, a gente pode fechar o diagnóstico totalmente preciso, assertivo, conclusivo e determinar os próximos passos, tá certo? Lembra de deixar seu like aqui nesse vídeo, se esse vídeo ajudou você, a gente produz conteúdos para ajudar profissionais, né, que buscam uma vida melhor ainda em odontia, e se você deixa aí o seu feedback para a gente, é muito bom da gente saber e inclusive poder preparar novos conteúdos, saber que a gente realmente está ajudando, fazendo um bom trabalho aqui. Tá ok? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.